Estudar um verso do Bhagavad Gita, capítulo 10. Capítulo 10, verso 42. O último verso conclusivo desse capítulo. Ahava bahunaitena kingyatena tavarjuna Vishtabhyaham idam kritsnam ekam chenastito jagat. Tradução e significado de Srila Prabhupada. Primeiro eu leio, depois nós repetimos. Mas qual é a necessidade, Arjuna, de todo esse conhecimento minucioso? Com um simples fragmento de mim mesmo, eu penetro e sustento todo este universo. Repitam, por favor. Mas qual é a necessidade? Arjuna, de todo esse conhecimento minucioso, com um simples fragmento de mim mesmo, eu penetro e sustento todo este universo. Agora vamos ver o significado de Srila Prabhupada. Tem aqui que está aqui pela primeira vez. Então esse aqui é o Bhagavad Gita, que é um diálogo entre Krishna e Arjuna, que seria o diálogo entre a verdade absoluta, Deus, e alguém que está representando a alma condicionada, o ser humano, e toda a nossa problemática, né? Tudo aqui é discutido sob a forma de um diálogo. E aqui esse verso é muito importante, muito metafísico. Então vamos ver. Srila Prabhupada, quando veio para o Ocidente, ele tinha esse projeto de traduzir o Bhagavad Gita e de trazer um significado para que os ocidentais pudessem entender. Então, o fato de a super-alma estar presente em tudo o que existe faz com que o Senhor Supremo esteja representado em todos os universos materiais. Aqui o Senhor diz a Arjuna que não há vantagem em compreender como cada coisa... Filosofia é algo que a gente tem que prestar muita atenção. Já temos os distúrbios da nossa mente. Krishna diz que a nossa mente é muito flutuante e instável, muito difícil de concentrar até para as coisas que a gente gosta. Então, por isso é importante termos condições para concentrarmos. Silêncio interno e externo. Vou ler novamente. O fato de a super-alma estar presente em tudo o que existe faz com que o Senhor Supremo esteja representado em todos os universos materiais. Aqui o Senhor diz a Arjuna que não há vantagem em compreender como cada coisa tem sua própria opulência e grandeza. Ele deve saber que todas as coisas existem porque Krishna entra nelas como a super-alma. Começando pela entidade viva mais gigantesca, Brahma, indo até a menor formiga, todos existem porque o Senhor entrou em cada um deles e os sustenta. Há uma doutrina que propõe que a adoração a qualquer semideus nos conduz à suprema personalidade de Deus, ou à meta suprema. Mas nessa passagem desaconselha-se veementemente a adoração aos semideuses, porque mesmo os maiores semideuses, tais como Brahma e Shiva, representam apenas uma parte da opulência do Senhor Supremo. Ele é a origem de todos os nascidos, e ninguém é maior do que ele. Ele é Samudra, e isso significa que ninguém é igual ou superior a ele. No Padma Purana se diz que aquele que considera o Senhor Supremo Krishna na mesma categoria dos semideuses, que nem seria no cristianismo considerar que os santos estão na mesma categoria que Jesus, que Deus, não? Então dentro da linha védica existem os semideuses
que são representantes, que são como que ministros dentro da administração universal. Podemos chamar de muitas maneiras, né? As personalidades, almas elevadas, né? Os ascensionados, né? Tem muitas denominações, porque existem toda uma hierarquia no universo. Mas esses semideuses, embora perante nós tem muito poder, mas perante Krishna eles são apenas administradores. E mesmo o poder deles depende de Krishna. Então aqui se faz uma observação. Então aquele que considera que os semideuses estão na mesma plataforma que o próprio Deus, eles estão numa espécie de ateísmo. Todavia, se alguém estudar a fundo as diferentes descrições das opulências e expansões da energia de Krishna, então ele poderá compreender sem dúvida alguma a posição de Krishna e poderá fixar a mente na adoração sempre dirigida a Krishna. Por isso tem esse capítulo aqui. Estudamos as opulências de Krishna. O Senhor é onipenetrante através da expansão de sua representação parcial, a super-alma, que entra em tudo o que existe. Os devotos puros, portanto, concentram suas mentes na consciência de Krishna, no serviço devocional pleno, por conseguinte, sempre se encontram na posição transcendental. Os versos 8 e 11 desse capítulo recomendam claramente o serviço devocional e a adoração a Krishna. Este é o caminho do serviço devocional puro. Este capítulo explica em detalhes como é possível atingir a mais elevada perfeição devocional, associando-se com a Suprema Personalidade de Deus. Shri Baladeva Vidyabhushana, um grande acharya da sucessão discipular instaurada por Krishna, concluiu seu comentário sobre este capítulo dizendo: Yad Shakti Leshat Suryadya Bhavanti Yati Ugrat Jasaha Yud Amshena Dritam Visham Sakrishno Dashame Archutai. Até mesmo o poderoso Sol recebe seu poder da energia potente do Senhor Krishna. E por meio da expansão parcial de Krishna, o mundo todo é mantido. Portanto, o Senhor Sri Krishna é adorável. Vou repetir. Até mesmo o poderoso Sol recebe seu poder da energia potente do Senhor Krishna. E por meio da expansão parcial de Krishna, o mundo todo, essa expansão parcial de Krishna que está citando aqui é o Paramatma. É a porção de Deus, a representação de Deus que está no coração de todos. Os cristãos chamam isso de Espírito Santo, né? Existe dentro de nós essa centelha divina. Então aqui o verso está explicando que o mundo todo é mantido por essa onipresença, é a qualidade da onipotência, onipresença divina. Atava bahunaitena king gyatena tavarjuna vishtabhyaham idam kritsnam ekam chena stito jagat. Mas qual é a necessidade, Arjuna, de todo esse conhecimento minucioso? Com um simples fragmento de mim mesmo, eu penetro e sustento todo este universo. Nasci na mais obscura ignorância e meu mestre espiritual está iluminando os meus olhos com um shot de conhecimento. Por isso lhe rendo minhas mais humildes e respeitosas reverências. Namo Vishnu Paraya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Hridayananda Goswami Tinamini. Namaste Guru Hamsaya Paramananda Vedase Prabhupada Pramadaya Dusta Siddhanta Nasa. Então vemos que esse universo ele possui uma ordem, uma organização. As entidades vivas interagem entre si, nos reinos da natureza, existe toda uma conjectura cósmica que funciona. Como diziam os mecanicistas, Isaac Newton,
Tudo funciona como um relógio, né? Todas as partes interligadas, né? Mas também existe no universo uma tendência à desordem, a tudo desorganizar-se. E paralelamente existe uma força que está pondo ordem, organizando. Mas se essa força parar de organizar, tudo se desorganiza automaticamente. Então, se pedirmos para uma dona de casa que necessariamente não tenha estudado física, principalmente a termodinâmica, perguntarmos o que é entropia, ela pode pensar que é mais um produto mágico e milagroso para limpar o sifão da pia, o ralo, né? Devido à semelhança do nome. Mas se perguntarmos para ela o que é a desordem, ela logo, sim, todo dia eu luto contra o demônio da desordem que acontece na minha casa. Não é assim? Todo dia você tem que organizar a pia, pratos sujos, panelas, né? A varrer a casa, lavar roupa, né? A casa tem uma entropia forte. A entropia é o princípio da desorganização. E a dona de casa é o poder organizador. Na verdade, isso se aplica em todos os departamentos da nossa vida. Tá? Esse harmônio já foi novo, já funcionou bem, já mandaram arrumar, né? E ele tende a estragar, e aí manda arrumar de novo. Né? Quem tem carros dos anos 90, anos 80, entende isso. Parece que existe uma força que tende a bagunçar, desorganizar, destruir. Tá? Então, a força organizadora, que é o dono do carro, vai tentar ajeitar as coisas, segurar. E nessa contenda entre a ordem e a desordem ganha. Ela sempre tende a entropia é um cientista chamado Carnot, francês. Ele estava estudando sobre as máquinas a vapor, como aproveitar bem ao máximo o calor, né? Que o calor se transforma em energia mecânica, né? Esse é o princípio dos trens antigos, das máquinas a vapor. Aí ele descobriu duas leis importantes que são aplicáveis não só dentro do campo da física, mas mesmo na biologia, mesmo até na prática do sadhana espiritual. Que é a primeira lei da termodinâmica, que toda energia se transforma, ela não se perde. Ela sempre se transforma, energia térmica, energia mecânica, energia elétrica, né? As usinas, tudo lidam com transformação de energia. Mas não existe um sistema perfeito, fechado, em que essas energias sempre se transformam indeterminadamente. Se existisse, nós não teríamos que gastar em gasolina e tanta coisa, porque sempre há uma perda. É como o refrigerador, né? O refrigerador ele tem um termostato, então ele consegue um certo equilíbrio, mas depois ele tem que ligar de novo. Se tivesse um refrigerador perfeito, que sempre se alimentasse, que não precisasse de uma energia se transformando na outra, seria perfeito, mas sempre há perda. Isso equivale a dizer que tu pode fazer o melhor carro do mundo, mas vai acontecer que existe uma outra força que, inclusive, Eddington dizia que isso é a seta do tempo. Tá? A seta do tempo. Você pode medir pelo grau de degradação das coisas. Você vê uma ruína, por exemplo, os arqueólogos eles fazem uso disso. Pelo grau de degradação, eles podem estudar o tempo. Tá? Você vê um carro velho, aí você vê que isso é um carro que sofreu o efeito do tempo, uma casa abandonada, né? Uma pessoa que, mesmo o corpo humano, você vai ver as rugas, cabelo branco, as doenças,
O corpo também, por mais que existe um sistema aberto que busca uma interação com o meio, né? Nós vivemos em relação a isso, o ar, a água, repondo células. O nosso corpo, ele é um sistema aberto que está interagindo com o meio em busca de reduzir a entropia. Se você para de comer, de respirar, a entropia toma conta. Inclusive quando a alma deixa o corpo, existe um preceito bíblico: do pó viestes e por pó voltará, em relação ao corpo. Então a nossa vida é toda uma luta contra a entropia, no sentido de que alguma coisa tende a se desorganizar, a doença, os diferentes perigos que existem nesse mundo que pode causar a morte, que é o momento derradeiro, né? Até a lei da gravidade, né? Você passa a vida inteira se equilibrando da lei da gravidade, sabendo que no fim ela vai vencer. Você vai ficar deitado sem nenhum poder. Ela só está esperando o momento. Pode demorar 60 anos, 70, 80. Mas um dia essa lei vai vencer. A lei da gravidade é um elemento entrópico, porque tudo vai fluir, tudo vai se transformar, tudo visa. O gelo é um bom exemplo. O gelo, dentro de um sistema, ele conseguiu formar um cubo. Mas você tira o gelo e põe ali, aí vai acontecer um equilíbrio térmico. E aí o gelo vai se desfazer. E não vai voltar. Para voltar a ser gelo, aí precisa um princípio organizador, que é uma entidade viva. Então, tudo o que foge da entropia, ou em outras palavras, da desordem, nesse mundo, é porque teve um princípio organizador, que é a presença da alma espiritual. A energia, alguma energia foi posta para construir esse harmônio, para construir essa casa, para manter o nosso corpo. Então nós vemos a Trimurti, que são os semideuses primordiais. Brahma é o princípio criador. E Shiva é o elemento entrópico, que desfaz todas as formas para renovar. Porque é interessante que a matéria, ela é sempre a mesma. A matéria é um elemento estável. As entidades vivas fazem uso dessa matéria, que assume diferentes formas, de uma casa, do corpo material, de um harmônio. As entidades vivas estão sempre trabalhando com a matéria. Mas a tendência da matéria é que ela é neutra, ela depende sempre então a combinação das entidades vivas com a matéria que gera toda essa interação, a existência do universo, de tudo que é criado, porque o poder criativo é da entidade viva, é da alma espiritual. Sem a presença da alma espiritual, essa casa não poderia existir, esse microfone não poderia existir, nada. Agora, só com a presença das infinitas almas espirituais que existem no universo, também não poderia existir. É necessário uma alma suprema. E essa alma suprema que possibilita a existência de qualquer sistema organizado é o Paramatma, que é o que está sendo falado aqui. Que a super alma, ela, como está dito aí, basta saber que apenas com um fragmento meu, quer dizer, com uma expansão de Krishna, que se expande no coração de cada um, dentro de cada átomo, eu crio e mantenho toda essa criação. Então o que esse verso está dizendo é algo importante, que os físicos quânticos, os físicos mecanicistas, a ciência em geral, está tentando sempre estudar a origem da vida. Por exemplo, a origem da vida, a origem do universo. Então tem a teoria do Big Bang, tem o evolucionismo. E veja que essa segunda lei da termodinâmica, ela
ela é uma refutação ao evolucionismo, no sentido de que a vida surgiu ao acaso, da própria interação da matéria. Mas a matéria sozinha, ela tende ao caos. O que organiza é a presença de uma entidade viva, a consciência de uma entidade viva. Então a matéria, segundo a visão espiritualista, isso chama-se criacionismo, ela não poderia organizar-se por si, aleatoriamente, a ponto de criar algo tão complexo como a forma de vida, o corpo humano. Claro que existe, até certo ponto existem aspectos do evolucionismo que se pode aceitar, mas que a origem da vida tenha sido, e essa organização tenha sido propiciada, causada pela própria matéria, isso é impossível, porque todo dia nós vemos. É como dizer que essa casa, que é muito menos complexa do que um corpo humano, surgiu por si. Ninguém vai aceitar isso. Todos sabem que existe alguém que desejou e impôs certa energia e fez essa casa. Assim como o nosso corpo é criado por nós, através... Ele é assim, em primeira instância, motivado pelo nosso desejo, pela nossa consciência. Mas quem, claro, dá as condições é essa super-alma. Então, por isso que existe a alma individual, que tem um poder de criação limitado, mas existe a alma suprema, que ela é onisciente, onipotente, que está dentro de cada um e que está organizando todas as interações, senão tudo viraria um caos, um colapso. Mesmo que as entidades vivas tentassem organizar tudo isso. Então, o que está segurando, organizando, é um princípio organizador. Agora, o que o Véu está dizendo é isso. O devoto, ele não precisa... É interessante, né? O devoto não precisa da teoria do evolucionismo. Ele não precisa nem da física quântica. Ele sabe que a origem de tudo que existe e o que está mantendo tudo é o Paramatma. Claro que em detalhes, se ele quiser buscar leis, né, ele vai ter que, claro, esmiuçar tudo isso, que é o que os cientistas fazem. Isso tem uma utilidade, sem dúvida. Então, nós estamos desfrutando da tecnologia e tudo isso tem. Mas a física ou as ciências materiais, elas não vão explicar esse conhecimento metafísico. Isso se chama reducionismo, né? O reducionismo é uma linha de pensamento que reduz tudo à matéria, que a matéria é a causa de tudo, inclusive a causa da vida. Quando que, dentro do paradigma da espiritualidade, a vida é a origem de tudo. A vida, ela é um sintoma da alma. A alma, ela tem a natureza de ser sat, eterna. Então, e essa característica, a palavra é enentrópica. Existe entrópica e enentrópica. Enentrópica quer dizer força organizadora. A natureza de ser sat da alma é que é a força e a energia que tende a preservar as coisas, manter as coisas. Muito interessante isso. No mundo espiritual não existe entropia. Interessante? Não existe entropia no mundo. Não existe desordem, desorganização. Por quê? É muito interessante que a entropia para um é a ordem para outro. Por exemplo, se você tem teu carro roubado, destruído, né? Para ti aquilo foi uma entropia. Não, você não queria isso. Tua casa incendiada, né? Mas para o ladrão, isso é um sistema é a organização dele, é o projeto dele. Ganhar
bens, dinheiro, através do roubo. Numa casa, por exemplo, se uma casa tem uma teia de aranha, se tem poeira dos cupins, para o cupim, aquela existência dele ali dentro da madeira, que para ti é entropia, é desordem, para ele é uma ordem. Então, o falso ego de um promove a destruição do sistema de outro. E isso gera o tempo. Isso é algo muito metafísico, muito raro de se encontrar. Que o que gera o tempo para você, no sentido de estar impedindo que você seja Deus, no caso, e crescer indefinidamente, é o poder do outro. Então o falso ego do outro, o eu e meu do outro, ele vai limitar o teu, desde que ele tenha mais poder do que você. Por exemplo, lá no meu sítio eu estou com problema de formigas. Mas eu tenho um projeto lá no sítio. Meu projeto é que eu plantei árvores frutíferas, árvores floríferas. Mas para a formiga aquilo é a fonte. As folhas são para alimentar o fungo que elas comem. Mas para mim as formigas representam a entropia. Então eu tenho mais poder que elas. Aí eu tenho que... Elas são entidades vivas, mas a gente tem o direito de se defender. Há uma diferença entre se defender como um caçador. Ele não precisa matar animais. Mas se você está na floresta e um animal te ataca, você pode se defender. Claro que você tem que evitar ao máximo. Foi o que eu fiz. Tentei pôr dispositivos para elas não subir no tronco da árvore, tentei mandar elas embora, com poderes esotéricos, nada adiantou. Aí eu tive que usar por meios terroristas. Não gosto, o devoto não gosta disso, mas senão não adianta eu plantar as frutas que eu vou oferecer a Krishna. Tá? Então, existe uma luta de interesses. Lá no sítio também, tinha um bosque lá, que é um mato. No fim do meu sítio tem um riacho, um lugar muito bonito, mas eu tinha que limpar aquele lugar, cheio de cipós, nem dava para entrar lá. Lembra que foi lá, não? E aí fiquei 8 anos tentando fazer isso, não tinha tempo. Um dia eu comecei a limpar. Deixei só as árvores que eu escolhi, ficou tudo limpo. Eu tive que tirar tudo aquilo que não era, né? É que nem um escultor. Eu acho que é Rodin que falava isso, que na escultura para ele só tirava o que não era a forma que ele queria. Então eu tirei do mato só o que eu não queria, o que atrapalhava, né? Sim? Quando elas se deslocam, que é alguns centímetros, não é muita diferença, mas elas fazem esse deslocamento, significa que aquela terra está própria para plantar ali. Não, elas têm um elemento fertilizador, né? Mas é que ali elas formam um complexo, aí tem um buraco aqui, outro ali, elas estão dominando. Elas se armaram assim, foi muito difícil eu descobrir. Até o veneno que eu colocava, chegou um ponto que elas não levavam mais. Aí eu disse, nossa, estou perdendo para as formigas. E elas raparam assim, todo um flamboyão. Foi terrível, não descobria o método. Eu fiquei muito com isso na cabeça, assim, que me foi colocado assim, a questão da promoção. Mas existe muito romantismo em relação a isso. Sim. Vamos achar soluções que Eu tentei vários anos. Existe muito romantismo em relação a isso, né? Que quando você tem um trabalho assim... Aí eu descobri um método, que é pôr gasolina dentro do ninho e pôr fogo. Aí fica explodindo e fica com a fumaça tóxica, aí nunca mais naquele buraco elas não trabalham mais. Aí quando eu vejo que estão formando outro, eu vou lá, é um terrorismo. E isso resolveu.
tranquilamente. Senão não podia plantar. Eu estava perdendo os formigas, incrível, não sabia mais o que fazer. Aí com os muçulmanos eu aprendi um método. O método. Bom, vamos lá. Aditivado ou sem aditivo? Sem. Sem já resolve, é o mais barato. Mais barato que o veneno. Então voltamos à questão onde é que nós estávamos antes das formigas. Onde nós estávamos? Entropia é o elemento básico. Então toda essa questão da física e tudo mostra que as próprias leis do universo, elas mostram como é unicamente a presença da entidade viva que organiza o universo. Existe uma combinação de alma espiritual com sua natureza transcendental e a matéria. E a força superior, a alma é a força superior. Então, agora eu me lembro que eu estava explicando. Uma qualidade da alma é a eternidade. Então ela tenta manter o que ela faz, porque ela tem por natureza a eternidade. Outra qualidade é o conhecimento. Então a ignorância é o elemento destrutivo no universo. Porque até a tua vida espiritual, a doença, a morte, tudo tem causa, o estarmos aqui, tudo tem causa de não sabermos como proceder, qual é a nossa verdadeira natureza, por confundirmos com o corpo, por se identificarmos com esse mundo. A ignorância. E através do conhecimento você vai buscar, inclusive, a libertação da entropia, do efeito da matéria. E qual é a entropia qual é o nome da entropia para o devoto que está procurando seguir um sadhana? Qual é a entropia da vida espiritual? A mente. Deixar de fazer coisas que... Mas tem uma agente que promove o esquecer de Krishna. Maya. Maya é o elemento entrópico por excelência, que te tira porque vida espiritual tu está se organizando para transcender, então tem sadhana, né? Mas existe toda uma entropia, que é Maya, que é ilusão. As pessoas chamam isso de Satanás, as forças contrárias, né? Então o devoto também a vida é uma luta contra a desorganização, contra a desordem. Você passa a vida inteira lutando. Por exemplo, se você tem eu dei o exemplo do gelo, mas tem o exemplo também de um quebra-cabeças com muitas peças. Aí você arma o quebra-cabeça e aí você depois desorganiza. Aí quantas vezes você tem que tentar de novo para voltar à forma? Quantas probabilidades? É infinita? Não é impossível, existe uma, mas milhões de vezes você vai ter que tentar jogar as pedras do quebra-cabeça para ver se eles por si formam o desenho. Então, uma vez que houve uma entropia, por si não volta mais. Se uma casa caiu devido a um terremoto, por si não volta mais. Matéria, aí tem que ter alguém para reconstruir. E aí é a presença da entidade viva. É muito importante a gente ver isso. Então é Sat-Chit, que é o conhecimento, e Ananda. Ananda quer dizer que a entidade viva vai buscar essa situação de conhecimento e de eternidade para poder manifestar a sua qualidade de ser feliz, né? de desfrutar. Então é por isso que ela vai buscar ela cria um universo, ou desfaz o universo. Para o espiritualista ele desfaz o universo material, a criação do ego, né? Mas ele está trabalhando, está transformando. Então a presença da alma com a sua tendência de ser eterna, de agir com conhecimento e de buscar uma situação de felicidade, essa é a sua energia, essa é a sua força original.
E a energia, e veja que interessante, né? Na cosmologia védica, tudo começa com o quê? Quem estudou cosmologia védica, os eruditos dessa sala, antes de ter qualquer manifestação, a Madhava sabe. A Madhava é uma devota de muitos anos. Deve ter lido alguma coisa no Face aí dos indianos, dos filósofos, tem muito devoto ali com alta filosofia. Isso se chama, antes da manifestação cósmica, se chama Pradhana. O Pradhana é o agregado de todos os elementos materiais. Veja só como a própria cosmologia védica, nas suas origens, mostra isso. Pradhana são todos os elementos materiais: terra, água, ar, fogo, éter, mente, inteligência, falso ego. Todos esses 8 elementos primordiais, que são a matéria-prima de toda a criação cósmica, eles estão em estado de equilíbrio. Não há movimento. Esse é o chamado oceano causal. Então, em algum lugar da criação existe esse oceano, esse agregado de todos os elementos primordiais da criação em estado de perfeito equilíbrio. Não há nenhum movimento aí, nem criação, nem manutenção, nem destruição. Aí, quando Krishna deseja criar o universo, ele se expande como Mahavishnu. Mahavishnu. Aí ele se deita nesse oceano causal e do seu sono ele manifesta universos, e depois ele, com o olhar, fecunda esse oceano causal com universos, e depois ele entra dentro de cada universo, e depois ele entra dentro de cada entidade viva, que é esse Paramatma que nós estamos falando. Então, quando ele fecunda a matéria, quer dizer que as entidades vivas, e é muito interessante que a personificação de toda essa falange de entidades vivas que vão fecundar a matéria é Shiva. E a personificação da matéria em si, porque da junção de Shiva com Durga, é que surge a interação da entidade viva e todo o poder organizacional do universo. Aí surge toda essa existência. Você vê que os próprios arquétipos originais, vê como a visão, a cosmologia védica já mostra isso. Já nas origens. Muito interessante. Então, voltando à questão de que nós temos uma vida espiritual, nós temos um sadhana, temos uma disciplina. E para essa disciplina nós temos toda uma série de práticas, porque é uma tendência. É dito que do organizado o desorganizado ele acaba vencendo. Então, se você se associa com pessoas materialistas, você tende a ficar materialista. Se associa com pessoas luxuriosas, você tende porque o mundo é materialista, tem toda uma energia materialista. E se tu se distrai, tu pensa como eles, tu age como eles. Entende? Nós nascemos numa cultura em que não se prega ou não se preconiza o vegetarianismo, por exemplo. É uma tradição, uma cultura, e comer carne é a coisa mais natural. Então nós tivemos que receber de outra fonte esse conhecimento. E para manter esse conhecimento é preciso ter força, atenção. Não é verdade? Você se torna vegetariano. Muitos dizem que o maior problema de ser vegetariano não é o fato de mudar a dieta. Hoje em dia existem muitas opções. No meu tempo era difícil, há quase 40 anos atrás em Caxias, não tinha nem a seção dos dietéticos. Não tinha. Né? Nem se falava em... Talvez a proteína de soja. Nem sei se já tinha, eu acho que foi no final dos anos 70 que apareceu isso. Não, já tinha 75, já tinha, eu acho, né? Eu me lembro. Bom, eu tinha 7 anos.
Então, vegetarianismo, todas as práticas espirituais, elas são contrárias à cultura materialista. Então você tem que ter força para organizar a tua vida espiritual, para manter a tua vida espiritual. E essa força é o teu desejo, é a tua consciência que vai manter. E para isso você tem que estar sempre no orar e vigiar, né? Que Cristo ele falava, orar e vigiar. É uma advertência, né? O orar, que é? Cantar japa. E a oração também. E o vigiar é aquele estado de consciência, de atenção meditativo de que eu estou fazendo, como eu estou fazendo, para que eu estou fazendo. Isso é para Krishna, isso é Maya. Cada escolha que você faz sempre tem uma decisão que vai ser relevante ou não a seu projeto de vida espiritual. Então esse vigiar é isso. Cuidado com o demônio. Cuidado com Maya. Tá? Eu tenho uma história interessante sobre isso, que mostra bem a questão da força para vencer a entropia. Existia na história das personalidades védicas, uma é muito proeminente, que é Shukadeva Goswami, né? Quem leu Bhagavatam sabe que todos esses 17 mil Bhagavatams dessa literatura foi falado por Shukadeva Goswami. Ele ouviu falar de um rei, eu não me lembro o nome desse rei, é um pai de Sita. Alguém lembra? Dasharata. Não, Dasharata é o pai de Rama. Não me lembro agora. Mas ele era um rei com toda a opulência de um rei. Ele tinha várias rainhas, ele tinha riqueza, ele tinha poder, tinha fama. Tudo isso é muito poderoso para te distrair, né? Que a vida espiritual, as melhores condições para a vida espiritual é a simplicidade, né? A renúncia, o conhecimento. Mas o rei significa uma situação em que tu está no auge do modo da paixão. Muito poder, máximo de fama, tá? Riqueza, beleza, está tudo aí. Tudo em grau muito elevado para te distrair da vida espiritual. Mas esse rei, ele era um espiritualista muito elevado. E existiu o Shukadeva Goswami, que ele era tão renunciado que nem roupa ele usava. Então ele era o antípoda do rei. De um lado, se dizia que esse rei era uma grande personalidade, um espiritualista, mas estava em meio a toda essa riqueza. E de um lado tinha Shukadeva Goswami em completo desapego, nem roupa ele usava. Completo desapego. Então, claro que ele, como uma alma muito elevada, ele entendia, mas nos passatempos, como Arjuna, às vezes se é posto em suposta ignorância, como um personagem num filme, ele vai ter que manifestar as qualidades do personagem. E aqui ele estava manifestando a ignorância no sentido de que ele não podia entender como que alguém em meio àquela situação de opulência poderia ser uma pessoa santa e renunciada. Então ele foi até o palácio para conhecer o rei e tentar ver de perto se isso era realmente verdade. Porque como ele era uma grande personalidade, assim, no sentido de ser renunciado e santo, ele poderia identificar se o rei também seria. E quando ele chegou lá, ele perguntou para o rei: como você pode ter uma vida espiritual e santidade em meio a toda essa riqueza, esse poder? Aí o rei disse: seria difícil eu explicar, mas se você aceitar passar por uma experiência, você pode entender mais. Porque você tem que viver o que eu vivo. É uma das estratégias retóricas, estratégicas, didáticas
dos ensinamentos orientais é sempre fazer a pessoa viver a situação, né? Não só explicar teoricamente, sabe? Fazer a pessoa viver a situação e realizar. Só teoria não adianta, é preciso tu ter conhecimento e realização, Jnana e Vijnana. Então ele diz, se você aceitar se submeter a um teste, mas isso é perigoso, pode custar a sua vida. Ele disse, eu aceito. Ele era destemido, né? A última aula que eu falei aqui foi sobre isso, a Baia, uma pessoa que é espiritualista, ele não teme a morte, porque ele sabe que é imortal. Então ele disse, eu aceito o teste, eu aceito o desafio. E qual era o desafio? Ele teria que andar com um copo d'água cheio até a borda, de forma que ele não teria que, em função das coisas que ele teria que andar por todo o palácio, inclusive no harém, assim, no ashram, e via as opulências, as riquezas, tudo que é de atrativo nesse mundo tinha no palácio, com aquele copo com água até a borda, né? Porque se ele fosse levado por algum tipo de emoção, de agitação, ia cair a água, né? Muito tremerinho. Porque a pessoa, quando é apegada e ela vê algo que atrai, né? Principalmente um homem luxurioso, vê uma mulher bonita e já fica perturbado. E vice-versa. E outras coisas, alguém que é ambicioso e vê toda a riqueza de um palácio, né? Então ele tinha que submeter esse teste. Mas o ponto não era só que se ele tremesse, perdeu. É que se ele tremesse, atrás ia um soldado com uma espada. Se caísse uma gota de água, ele perdia a cabeça. Então, Shukadeva Goswami tinha muita confiança no seu autocontrole. E ele aceitou. Aí então ele foi conduzido em todos os departamentos do palácio. E foi vitorioso. Não derramou uma gota d'água, nem tremeu, nada. Tudo que ele viu para ele não causou nenhuma emoção. Porque ele prestou atenção ali no copo. A mente dele se concentrou em não tremer. Completamente. Como quem canta uma japa perfeita, se concentra nos santos nomes e não se distrair em mais nada. Nem o que ele vê, o que ele ouve, nada. Não pega o celular. Cantando a japa, o celular chama ali. Qualquer mensagem do WhatsApp. Mas qual foi a recompensa dele no final? Então ele chegou e não derramou uma gota d'água. E aí o rei, ele disse, está vendo? Eu nesse palácio ajo todos os dias como você agiu. Para não perder a minha concentração, para mim não perder a minha espiritualidade, eu não me distraio com as coisas desse. Eu procuro ver sempre a presença de Cristo em tudo. Eu me concentro sempre na espiritualidade. Eu não me distraio, porque se eu me distraísse, se eu abrisse mão do meu sadhana, eu ia me envolver. Aí então Shukadeva entendeu. Porque ele passou por esse teste. Agora quem não tem o domínio da mente, por isso que nós cantamos a japa, para atingir esse domínio. Então, eu falei toda essa, desculpe a aula de física, que não é muito interessante às vezes, mas foi difícil hoje. Qual é a primeira lei da termodinâmica? Vamos ver se tu aprendeu, foi difícil, tu disse então. E a segunda lei da termodinâmica? Agora o professor tem que perguntar, né? A sabatina. Ah, sim, foi agora. Então, a conclusão de tudo isso é que sempre existe um princípio organizador nesse mundo. A matéria sozinha não faz nada. E o organizador dos princípios organizadores, quer dizer,
de cada entidade viva é o Paramatma. Então, nós falamos em detalhes do que a física tenta entender, o que é a física quântica. A física quântica, por exemplo, aceita que existe uma consciência na matéria e que o espírito pode influenciar o átomo. Esse é o colapso da função de onda. Então a física quântica já existe, já aceita que existe uma consciência, só que eles não sabem o que é essa consciência e como ela... Mas aqui Krishna diz: mas para que todo esse conhecimento detalhado? Basta saber que sou eu que estou controlando tudo isso. Mas o cientista não tem essa fé. Claro que a nossa fé não é uma fé cega, é uma fé respaldada no conhecimento, na experiência. Nós também temos uma metodologia, uma ciência. Mas nós podemos entender o que eles ainda não... Existe uma sarge... Já vou terminar. Eu falei para o menino aí, filosofia é chato, né, para as crianças. Não é nada divertido. Então existe uma sarge, uma analogia de que, eu vi isso desenhado, os cientistas escalando a montanha do conhecimento. Século após século, a ciência está fazendo uma escalada, buscando o conhecimento no topo dessa montanha. Agora, quando os cientistas chegam no topo da montanha, eles veem que já tem alguém ali, que é um grupo de teólogos espiritualistas discutindo algo que eles já sabiam. Entende? Quando o cientista chegar no topo da montanha do conhecimento, ele vai entender esse verso. Para que todo esse conhecimento detalhado? Basta saber que apenas com uma centelha minha eu penetro e mantenho todo esse universo. Mantenho tudo. Eu sou a origem de tudo, de cada fenômeno, de tudo que está acontecendo. Eu estou administrando tudo isso. Então o cientista vai entender isso. Agora, Krishna fala isso porque nós somos espiritualistas e interessa para nós o conhecimento qualitativo, quer dizer, qual é o conhecimento necessário para mim buscar a liberação e buscar ou desenvolver amor puro por Deus, sem me distrair muito. Não precisa saber a primeira e a segunda lei da termodinâmica. Não precisa ir para casa e estudar. Não vou te dar esse tema. O tema é estudar esse verso hoje. Então, basta saber esse verso. Isso é um checkmate para muita coisa. Agora, claro, se você é um acadêmico, está estudando, você vai precisar desse conhecimento para a tua vida, para o teu trabalho, mas não para a tua salvação. Então, já todas as glórias a Srila Prabhupada. Alguma pergunta? Qual o número do verso que o senhor falou? É o último verso do capítulo 10, opulência do absoluto. É porque Krishna descreve todas as opulências, né? Que é tudo que o cientista quer descobrir. A opulência, de como surgiu a vida, como as coisas se formam, as galáxias, né? E Krishna descreve como ele sendo a origem, a fonte de tudo isso. Então, aí Krishna conclui. Primeiro ele mesmo explica, porque também tem uma importância entender isso. Mesmo um cientista como Albert Einstein, uma das relações que ele tinha com Deus, ele dizia que quanto mais o cientista estuda a maravilha que são as leis que regem a matéria, a complexidade, a organização que existe, mais ele se maravilha com isso. Então esse maravilhamento é uma das 10 raças, das 10 relações. Mesmo o cientista ele tem essa. Alguma pergunta? O Stephen Hawking, ele era ateu, né? Os cientistas porque desde Galileu, Kepler, Galileu, Newton, o positivismo, né, de Auguste Comte,
esse movimento iluminista, eu acho, o positivismo, ele ensinava que tudo pode ser descoberto através conhecendo as leis da matéria, tu conhece tudo. Tudo é uma questão de conhecer as leis da matéria. Que não era necessário conhecimento metafísico, tudo já estava ali na matéria. Houve um momento muito materialista. Agora tudo está sendo revisto com a física quântica, com o criacionismo. Tudo está sendo revisto. O mundo está vivendo um resgate assim, da espiritualidade. Porque a ciência não é o suficiente para explicar tudo. Então estamos vivendo um momento importante. Sim? Eu estava concordando, porque eu estava lembrando, né, que a ciência ela tem que comprovar através de experiências, né, então a neutralidade, enfim, né. Sim, tudo. Nós também temos uma comprovação. Passou, né, de algumas percepções. É porque a ciência teve que enfrentar certos dogmas religiosos. Muitas pessoas que são ateístas, eles são porque a religião que existe, o que eles herdaram, o que eles viveram, não foi o suficientemente filosófica para satisfazer. Aí que está. Porque às vezes você tem que aceitar um dogma do céu e do inferno. Tem dogmas que não são nem racionais. Uma pessoa que é filosófica, ele não vai aceitar qualquer dogma que não tenha um respaldo racional. Então muitas pessoas que são ateístas são por culpa da religião. Porque a religião não foi suficientemente eloquente para responder às perguntas. Eu particularmente estou aqui porque o Bhagavad Gita me respondeu satisfatoriamente. Nós temos só que cuidar com esse debate, assim, porque a ciência não tem como comprovar que Deus não existe também. Sim. E mesmo sendo um cientista, tu pode ser religioso também, não vai dizer que tua ciência vai ser inferior à outra. Tem muitos cientistas religiosos. Hoje em dia existe uma corrente nova de cientistas. Ele seguia Spinoza, né, que é um impersonalismo, mas o filósofo Spinoza dizia que Deus é tudo, é uma espécie de panteísmo. Que Deus... E também ele dizia que Deus não joga dados, né? Justamente dá a entender que existe um propósito, uma ordem. A ciência é necessária, os cientistas estão fazendo um bom trabalho. Agora tentar, como alguns cientistas, negar o espiritual só porque eles não podem provar, isso é um reducionismo. Quando o Prabhupada veio para o Ocidente, ele era pesado com cientistas que tentavam explicar que a vida vem da matéria. Isso desorienta a pessoa que quer seguir vida espiritual. Então, nós temos que ver a coisa na medida certa. Cientistas têm seus méritos, eles são importantes. Não podemos generalizar que todo cientista é materialista, que a ciência é inútil. Não, nós estamos só tentando ponderar. Assim como o espiritualista, ele também tem que aprender a conviver com a ciência, com tecnologia, né? Ele pode usar o computador. Prabhupada usava um aparato tecnológico muito moderno na época, que era o ditafone. Hoje em dia, né, se Prabhupada tivesse computador, né, ele traduziu tantos livros com o ditafone, que era uma alta... A máquina de escrever, que roubaram dele, a primeira que ele tinha. Também. A Tiradema faz isso hoje. Tem internet, né? Claro, é importante. A tecnologia, ela tem que ser bem usada. Só isso. No nosso movimento de Bhakti, ele tem essa visão que une Oriente e Ocidente. O bom de cada um, o importante é servir a Deus. Então, Jai, todas as glórias, a Srila Prabhupada.
Vamos à praçada.